Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Voltando aqui para o segundo vídeo, que vai servir para a aula de domingo agora, ok? Então, veja o vídeo todo, ok? Pense nessas coisas, medite sobre elas. O que nós estamos, o que a revista está trazendo aqui é algo maravilhoso, que nós precisamos repensar nos nossos valores, nos nossos conceitos, repensar quem somos no reino de Deus, repensar até mesmo se nós estamos no reino de Deus. Irmãos, eu entendo hoje claramente isso, quando Jesus disse que estreita é a porta, né? O caminho é estreito. Eu entendo claramente isso, irmãos. Não é para lá, não é para as pessoas de fora, é para nós, da casa do Senhor. O caminho é estreito, a porta é estreita, nós precisamos estar atentos para não nos enganarmos com uma religiosidade falsa. Nós não podemos fazer isso, porque, irmãos, nós somos chamados por Deus para ser a luz desse mundo. Não podemos abrir mão disso, queridos. Nós queremos julgar as pessoas e julgar o mundo, mas a missão da transformação desse mundo está na mão da igreja, que é eu, que é você, que somos nós, que vamos ensinar através de sermos discípulos de Cristo, ou seja, fazendo o que Cristo fez, amando como Cristo amou, falando como Cristo falou, pensando como Cristo pensou, tendo a mente de Cristo. Nós somos os discípulos de Cristo e agora nós vamos fazer discípulos, ou seja, eles vão nos seguir porque nós estamos seguindo a Cristo. E assim fazendo, o apóstolo Paulo vai dizer: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações e batizando as pessoas nessa consciência, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo as ordenanças do Senhor. Mas, irmãos, nós não podemos, como discípulos de Cristo, envergonhar o Evangelho, envergonhar com as nossas palavras, ações. Nós precisamos mudar. Então, é por isso que nós choramos, né? E nós falamos na primeira aula, e agora eu vou continuar a falar sobre isso. Página 33, no último parágrafo, vai dizer assim: é importante observar que o choro do bem-aventurado declarado por Jesus no Sermão do Monte está intimamente ligado ao reconhecimento da miséria espiritual do discípulo. Entenda isso. Entenda isso, isso é muito importante. Não vamos ficar, irmãos, com o coração vaidosos, porque somos religiosos. Não vamos participar desses grupos. Nós vamos ficar em paz, na humildade que Jesus nos ensinou, irmãos. Você fica pensando, pensa, o quanto Jesus foi humilde, Jesus que é o próprio Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, e como forma de servo, ele veio para cumprir a sua missão na maior humildade. Ele que veio lavar os pés dos apóstolos, é ele que veio fazer isso como um ensinamento, irmãos. Não é possível que a gente continue sendo vaidosos, nessa religiosidade de vaidade, de preconceito, de poder. As pessoas querem encontrar-se com Deus não para serem humildes e reconhecerem a sua miséria. Não, as pessoas querem ter Deus para dominar, para ter poder sobre as coisas, para levantar as mãos e acontecer, para dar ordem. Queridos, essa coisa entrou na mente das pessoas e deturpou a pureza do Evangelho, da paz, da salvação, do amor, da misericórdia, da graça. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos fazer isso. Então, é importante observar
que o choro do bem-aventurado, declarado por Jesus no Sermão do Monte, está intimamente ligado ao reconhecimento da miséria espiritual do discípulo. Reconhecimento que destrói todo orgulho e toda a altivez. Quantos crentes, amado irmão, quantas pessoas com altivez, com soberba, com orgulhos. Eu já ganhei carteirada, irmão. Eu já ganhei carteirada de pastor. Ai, Jesus, quando eu me lembro dessas coisas, eu fico dá até vontade de rir. Pessoas que dão carteirada na esposa. Não, o pastor agora me colocou como... Agora eu sou bispo, agora eu sou presbítero. Você, esposa, você é só diaconisa, eu mando em você. As coisas, cara... O marido chega para a esposa e ainda dá ordem a ela, porque agora ele é presbítero. Ai, meu Pai eterno, as pessoas não entenderam nada, irmãos. Não entenderam nada. Que o evangelho, do verdadeiro evangelho, que é exatamente ao contrário. Quanto mais é dado, mais cobrado é. Se nós queremos ser maiores, somos os menores. Se nós queremos a nossa vida, nós vamos perder a vida. Sabe, irmãos, é algo tão simples de se entender que diante do reino de Deus somos apenas e tão somente servos uns dos outros. É tão simples entender, querido, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Aonde que está a dificuldade nisso? Eu queria entender aonde está a dificuldade nisso. Sabe a dificuldade aí que está? As pessoas não querem ser humildes. Elas não querem participar do reino nessa consciência. Elas querem participar de um reino onde elas vão reinar. Elas querem participar de um reino onde, na verdade, elas querem poder para dominar, poder para mandar nas pessoas, poder para levantar as mãos e o inferno obedecer. Sabe, queridos, Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. É claro que a igreja do Senhor tem autoridade, mas a autoridade que temos vem dele a partir da nossa submissão a ele. Isso acontece naturalmente, porque agora nós estamos vivendo a natureza do reino de Deus. Então, naturalmente as coisas vão acontecendo, irmãos. Quanta gente brigando com Deus. Ai, meu Deus eterno. Vamos lá, vamos continuar, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Um bom exemplo daquilo que estamos falando está no Antigo Testamento. É Esdras. E aí eu quero que você leia com seus alunos, tá bom? Esdras é um hábil escriba na lei de Moisés. A própria Escritura fala sobre isso, que Esdras é um hábil escriba. Ele tinha muita consciência daquilo que ele estava, que a função dele dentro da sinagoga, dentro desse conceito espiritual. E está lá em Esdras 7,6, eu não vou precisar ler, mas depois você lê, tá bom? Mas lê com seus alunos, porque vai comprovar que Esdras era um hábil escriba, que havia colocado em seu coração buscar cumprir e ensinar a lei do Senhor. Esdras tinha no seu coração esse desejo. Aí eu quero que você vá lá, né? Você tem que abrir para os seus alunos para que você possa provar aquilo que você está falando, ok? Então, Esdras, no capítulo 7, no verso 10, a própria Escritura vai dizer, né? Vai dizer sobre isso. Ele vai dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Esdras tinha colocado a intenção no coração de verdadeiramente buscar a lei do Senhor, buscar a sua vontade e para cumprir. Não é só para saber que Deus existe ou saber que a lei do Senhor existe. Não, ele buscou ao Senhor e a sua lei com o objetivo de, primeiro, ele cumprir em si mesmo, querido, e depois para ensinar.
Ou seja, aqui está uma ordem muito clara que tira toda a hipocrisia do meio do povo de Deus. Você não pode ensinar aquilo que você não está vivendo. Você não pode pregar aquilo que você não está vivendo. Você fazendo isso, irmão, nós somos os mais mentirosos, hipócritas. Imagina que Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que está acontecendo. E não adianta nós ficarmos ensinando os outros, arrotando santidade, falando coisas, querendo que os outros façam coisas que nós com o dedinho não queremos nem fazer. Porque tem gente vendo, os alunos estão vendo, os membros das igrejas estão vendo, e o pior de tudo é que Deus está vendo. E vai chegar o dia da cobrança. Acredite nisso. Por isso nós precisamos entender essas coisas que são profundas e verdadeiras. Então Esdras colocou em seu coração conhecer a lei do Senhor e obedecer, cumpri-la. E depois de fazer isso, então ensinar. Porque ele vai ensinar não somente com as palavras, mas ensinar com a própria vida. Aí sim, ele está sendo discípulo e está fazendo discípulo, ok? E aí, vamos lá. Quando Esdras chegou juntamente com o povo diante da casa de Deus e reconhecendo o estado miserável da espiritualidade do povo, chorou com grande choro. Olha que coisa interessante, irmãos. Está lá em Esdras, capítulo 10, verso 1. Você vai abrir essa passagem e vai ler com seus alunos, porque isso aqui é muito importante. Esdras, capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, porque Esdras vai orar ao Senhor, vai reconhecer a sua miséria, vai reconhecer a miséria do povo, vai conhecer quanto sofisma, quanta mentira, quanta hipocrisia, quanta malignidade, quanta maledicência, quanta imoralidade. Esdras vai reconhecer a miséria sua e dos outros. Ele vai dizer que confessa essas coisas. E ele vai chorar, prostrando-se diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel uma grande multidão, uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Irmãos, isso aqui é um sinal do próprio Deus constrangindo a cada um de nós, fazendo entender o quanto precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a viver pela graça de Deus, voltar a viver na consciência de quem Deus é e de quem nós somos, de que Ele é o Senhor e nós somos apenas e tão somente servos do Deus Altíssimo, que devemos viver para a glória dele. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, 31, se eu não estou errado: quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer outra coisa na vida, faça tudo para a glória de Deus. É isso, querido, é isso que nós precisamos fazer e reconhecer a nossa miséria, a nossa falha de não estarmos fazendo isso. Então, é esse choro que é o choro dos bem-aventurados. É esse o choro que precisamos chorar. É essa a nossa motivação do choro. Quando entramos na presença do Senhor para adorar, nós precisamos reconhecer o quanto precisamos chorar aos pés do Senhor pela nossa própria miséria, irmãos. Porque assim fazendo, Deus vem com a sua graça, com o seu poder, nos consola, nos dá abrigo, nos dá segurança, nos dá paz. E vivemos para o Senhor, sem ficar desejando mal das pessoas, sem ficar apontando o dedo para ninguém. Irmãos, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? É tão claro essas coisas. Jesus fala sobre isso. Olha, por que você está olhando para o algueiro do teu irmão, se no teu olho tem um travessão?
Sabe, queridos, o evangelho é puro, e nós precisamos voltar a esse evangelho. Vamos voltar aqui para a lição, né? O choro, página 34. O choro é por conta de nossa pobreza espiritual, mas também choramos muitas vezes ao ver a miséria espiritual dos outros, irmãos. Quantas pessoas precisam, o quanto a igreja precisa ver a miséria desse mundo. Irmãos, nós estamos diante de seres humanos, criados à imagem, à semelhança de Deus. Não alimente no seu coração que Deus está satisfeito em ver as pessoas se perdendo. Não alimenta no teu coração que Deus está punindo e severamente vingativo. Irmão, esse sentimento de vingança de Deus, essa vingança que é do homem, não faça isso. A vingança de Deus é uma vingança santa, é uma vingança que não tem nada a ver com a vingança do homem. Essa vingança que Deus traz é uma vingança pura, não tem malignidade, não tem maldade, não é essas. As pessoas estão confundindo tudo. Deus ama, Deus é amor, Deus estabeleceu tanto amor, Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu próprio Filho. Ele mesmo veio, irmãos, para cumprir nele. Ele veio matar a ele mesmo, ele veio aniquilar-se a si mesmo por amor a toda a humanidade. Não é amor apenas a você e a mim. Deus amou a todos igualmente, irmãos. Ao macumbeiro, ao feiticeiro, ao adúltero, à prostituta, aos homossexuais. Deus amou a todos, irmãos. E quando Deus olha para as pessoas indo para o inferno, quando Deus olha as pessoas indo para a maldição, porque Deus conhece todas as coisas, com certeza o coração de Deus está muito abalado com essas coisas, irmãos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar na mesma sintonia, chorando pela miséria do outro, chorando porque as pessoas estão morrendo sem Cristo, chorando porque as pessoas estão vivendo as suas consequências dos seus próprios pecados. O mundo está em trevas, está disseminando muitas mortes. Irmão, nós precisamos chorar ao ver essa miséria e não ficarmos alimentando ódio, sabe? Pessoas que estão torcendo. Existem pessoas torcendo para as outras morrerem. Tem pessoas que se dizem discípulos de Cristo, estão torcendo para que o mundo acabe, para que haja destruição, para que as pessoas, os pecadores morram. Sabe, pessoas... Meu irmão, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Deus, na sua grande e infinita misericórdia e amor, está aguardando, na sua longanimidade, está aguardando que os homens e mulheres se convertam a Ele. E tudo que Deus quer é que essas pessoas possam reconhecer os seus pecados. E nós, como igreja, precisamos chorar por elas, precisamos interceder por elas. Sabe, nós estamos amaldiçoando os governos, nós estamos amaldiçoando o presidente, amaldiçoando o deputado federal, nós estamos amaldiçoando o senador, nós estamos amaldiçoando os vereadores, nós estamos amaldiçoando os poderes constituídos. Que loucura, irmão, nós estamos vivendo uma grande loucura. Uma grande loucura. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que nós fomos chamados. Que evangelho doido é esse que nós estamos vivendo? E aí nós devemos chorar pela miséria dessas pessoas e chorar para que Deus tenha compaixão, não somente de nós, mas delas também. Porque, irmãos, a mesma mensagem que você ouviu quando nós éramos tremendamente pecadores, quando nós éramos separados de Deus, Deus não levou em consideração nada disso, mas Ele veio para nos buscar. Nós não somos melhores que eles, não. Se houve oportunidade para eles, para nós, e nós fomos
retirados, eles também necessitam, porque a graça do Senhor é para todos. Pelo amor de Deus, nós estamos julgando. Esse atributo não é nosso. Esse atributo é de Deus. Nós precisamos chorar pelos perdidos, pelos que se perdem. O choro é por conta de nossa própria pobreza espiritual, mas também choramos muitas vezes ao ver a miséria espiritual dos outros. Ô querido, se você vê essas coisas e não está mais sensível a isso, se você está mesmo torcendo para que as pessoas morram mesmo, ô meu irmão, ô minha irmã, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós não somos discípulos de Cristo, então. Nós precisamos rever esses conceitos. Ou vai ser terrível o nosso julgamento, porque a Bíblia vai falar sobre isso. Aquele muito foi dado, muito será cobrado. Cuidado com isso. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa voltar à verdadeira intercessão. Não porque é porque nós precisamos reconhecer quem somos. Um exemplo clássico desse fato é que Jesus também chorou com profunda comoção diante da condição espiritual deplorável do povo da cidade de Jerusalém. Jesus chorou. Jesus subiu ao monte lá em Jerusalém e ele olhou para a cidade em festa. E, irmãos, entenda uma coisa, Jesus não desejava o mal dessas pessoas. Jesus jamais desejou o mal até mesmo dos romanos ou dos hipócritas fariseus, daqueles que os crucificaram. Jesus, na crucificação, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu imagino, irmãos, o profundo amor de Deus ainda colocado naquela cruz para receber os nossos pecados, as nossas maldições, os nossos profundos erros. Ainda assim ele olha para nós, ele vai receber a culpa que é nossa, e ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aí você vai ler com seus alunos lá em Lucas capítulo 19, nós vamos fechar com esse texto, tá bom? Lucas capítulo 19 vai falar sobre esse momento em que Jesus sobe o monte de Jerusalém e olha para a cidade. E ele vai ver, porque ele sabe o que está para acontecer, ele sabe das mortes que virão, ele sabe da destruição, ele conhece essas coisas. E aí Lucas capítulo 19, a partir do verso 41, pega aí, você vai ler, leia para os seus alunos, tá bom? Você tem que entender, você tem que fazer eles lerem e entender esse texto. A partir do verso 41, ele vai dizer assim, né? Jesus, depois que entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, que as pessoas vão dizer, né? Que vão adorar Jesus. Depois Jesus tem uma festa, Jesus não vai à festa, mas ele sobe ao monte de Jerusalém. Aí a partir do verso de número 41, ele vai dizer assim: E quando iam chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse: olha, esse choro aqui, irmão, é um choro copioso, é um choro de contrição, é um choro amargo. Jesus vai dizer assim: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus está chorando, está com compaixão. Jesus não está... Jesus está chorando com compaixão, com o coração doendo. Ele vai dizer assim: olha, vocês estão com os olhos vendados e não estão vendo o quanto Deus enviou de ajuda. Ele vai dizer: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão
e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti tiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, Jesus chora copiosamente. Existe um outro texto que ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que a ti foi enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Jesus chora copiosamente num choro de compaixão, irmãos. Mas a igreja moderna, a igreja contemporânea, está vivendo uma grande festa. A igreja está vivendo hipnotizada. A igreja não está chorando por compaixão pelas almas perdidas. A igreja virou um campo de entretenimento, aonde nós vamos ali para ficar tudo bem, tudo maravilhoso. E agora tem shows gospel, agora tem coaches, tem pessoas que pregam para massagear o nosso ego, agora são jogos de luzes, agora são telões de LEDs, agora são coisas que vão nos interter, que vai trazer a nós o prazer de estarmos ali. E agora nós cantamos louvores vazios, nós cantamos qualquer coisa, porque agora nós vamos ter que tirar fotos e enviar para os Facebooks, Instagrams, dizendo que nós estamos tudo bem, que a igreja está vivendo Irmão, pelo amor de Deus, aonde está a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo? E é por isso que nós choramos. É por isso que nós choramos. Eu preciso que você entenda isso. E eu quero que você faça os seus alunos entenderem e começarem a pensar nessas coisas, irmãos. Tá bom? E aí, na aula que vem, a gente fecha essa lição. Eu espero que você dê uma aula muito profunda. Pense primeiro nessas coisas. Medite sobre elas. Veja o que é que nós podemos fazer como professores da EBD para disseminar a verdade em nosso meio. E quem sabe essa mensagem será espalhada por aí. Não sei, Deus fará, Deus usará profetas, Deus levantará professores de escola dominical, Deus levantará pessoas para fazer a igreja voltar ao caminho da verdade. Acontecerá, eu creio, irmão, acontecerá algo. Deus ainda fará isso pela sua igreja, a fim de que ela volte para o caminho da verdade. Essa é a minha esperança. Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma boa aula, que vocês deem uma aula maravilhosa e que a partir de vocês e dos alunos que vão estudar essa lição possa haver o verdadeiro avivamento, o verdadeiro retorno ao verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado e uma boa aula para todos, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!